Oi, gente. Hoje eu tô querendo trazer para vocês um conteúdo sobre o tempo divino das coisas, né? Sobre a nossa espera para as coisas acontecerem do jeito que a gente gostaria que acontecessem. Muitas vezes a gente tem nossos sonhos, nossas ideias, nossas ambições, nossos desejos e nos colocamos a serviço para trabalhar neles. Só que muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente gostaria, seja na área do relacionamento, seja numa área financeira. E aí a gente começa a entrar num processo de comparação. A gente compara o nosso tempo com o tempo de outras pessoas. A gente acha que a gente não merece, que a gente está fazendo alguma coisa de errada. E nesse processo de controlar os resultados, a gente cria mais resistência e cada vez mais a gente se afasta daquilo que a gente tanto deseja. Essa tem sido uma das minhas grandes reflexões nesses últimos tempos. E eu tenho compreendido uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente, nós somos movidos pelos nossos sonhos. Eu sempre falo isso, inclusive no meu trabalho, né, a base do meu trabalho com as minhas alunas. A gente parte do que está ardendo no nosso coração. O que é aquilo que nos motiva, quais são as nossas características, as nossas personalidades e o que está pulsando no nosso coração para a gente realizar. Eu falo que os nossos sonhos são como se fossem guias para levar a gente para onde a gente quer. A grande questão é que dentro desse processo, né, de empreender os nossos sonhos, eu costumo dizer que o empreender é a arte de se tornar quem se é. E quando a gente fala no tempo divino, muitas das vezes a gente não vai conseguir dar conta de um patamar mais alto na nossa vida enquanto a nossa mente, a nossa consciência ainda estiver atrelada a uma memória, uma sensação de escassez. Quando eu acho que eu não mereço, quando eu acho que eu não posso, quando eu acho que eu não consigo. Se vocês conhecem um pouquinho do Saint-Germain, né, que ele fala muito sobre as afirmações do eu sou, são as afirmações alinhadas com o nosso poder maior. A questão é que muitas vezes a gente faz essas afirmações e lá dentro do nosso ser a gente não acredita, né? A gente não acredita de que nós somos capazes daquilo. Muitas vezes porque temos programinhas instalados na nossa mente desde pequenininhos que você não pode fazer isso, você não é capaz, você não é bom o suficiente, ou muitos xingamentos às vezes que a gente recebe e a gente vai internalizando aquilo como verdade e tá lá no nosso inconsciente, a gente nem imagina e eu falo, não, eu vou conseguir comprar um apartamento e tô lá a vida inteira tentando e não consigo, eu vou conseguir sair da dívida e eu não consigo, eu vou conseguir criar um relacionamento amoroso com satisfação e eu não consigo. Então todo esse processo, ele é um processo de lapidação e a gente precisa entender que esse tempo divino, ele é um tempo de preparação para que a gente consiga dar conta de sustentar aquilo que a gente tanto deseja. Se a gente consegue sustentar o pouco, se eu tenho R$100 e eu consigo sustentar o pouco, eu vou conseguir sustentar um dinheiro maior lá na frente. Se eu consigo sustentar um relacionamento que nesse momento às vezes tem talvez pouco para me dar, por conta das dinâmicas que estão acontecendo agora, mas eu sustento a minha fé, lá na frente eu consigo sustentar um relacionamento grandioso. Se eu estou plantando o meu jardim com amorosidade, mas se eu tenho uma sementinha, mas eu planto ela com todo o meu amor, com todo o meu carinho, eu vou dar conta de sustentar um grande jardim. Mas se eu, nesse momento, estou impaciente com uma sementinha que eu tenho que não dá fruto, que não floresce, e eu fico mal-humorada com as coisas que não estão acontecendo do jeito que eu gostaria, eu não estou conseguindo receber, vamos dizer assim, a lapidação necessária para que eu consiga lá na frente ter aquilo que eu desejo, né? Porque a prosperidade, ela não é só sobre a gente ter muito dinheiro, ter um relacionamento, é sobre como a gente se sente coerente naquilo que a gente está fazendo. A gente sente que a gente está no fluxo, a gente sente que mesmo que amanhã ou depois venha uma tempestade e leve tudo, eu vou conseguir reconstruir porque eu estou alinhada com essa energia da prosperidade. Ela é de dentro para fora, ela é uma energia que vem de dentro para fora. Então hoje eu quis trazer essa reflexão sobre essa espera do tempo divino e da gente entender que todas essas tempestades pelas quais a gente passa, elas são... Eu não via isso antes, sabe? Antes eu reclamava quando eu tinha problema, quando as coisas não estavam do jeito que eu queria, ou quando eu sentia dor no meu corpo. Eu passei por muitos processos e ainda passo por muitos desconforto no meu corpo. E eu reclamava, né? Eu reclamava com o meu corpo, reclamava que eu estava doendo, eu ficava mal-humorada. E eu tenho aprendido nesse processo essa resiliência de o que eu preciso aprender nesse processo, o que essa tempestade, ou esse furacão, ou essa coisa que está toda desordenada,
ela tá ensinando pra mim, ela tá me trazendo de positivo uma lição que talvez eu não esteja conseguindo enxergar. E às vezes eu fico presa numa sensação ruim, né? Então, tem um processo, ao longo dessa semana eu vou trazer um pouco mais sobre essas questões da prosperidade, porque a gente, claro, a gente precisa aprender a processar e integrar as nossas emoções densas, as nossas emoções intensas, porque muitas vezes eu tento, vamos dizer assim, camuflar aquilo que está embaralhado dentro de mim com o meu pensamento positivo. Por mais que eu pense positivo, eu não consigo atingir aquilo que eu gostaria. Eu tento fazer tudo certinho, mas só que dentro de mim tem um furacão. E se eu não permito que esse furacão, que é a própria natureza, porque se a gente observar, a natureza tem suas tempestades, tem seus momentos de fúria, né? E se eu não me vejo como a natureza e permito que isso que está embaralhado dentro de mim consiga fazer parte de mim também, e que eu consiga processar e integrar todos esses acontecimentos, esse só pensamento positivo, ele não sustenta. O pensamento positivo não sustenta um dia de sol. É preciso que a gente tenha a força necessária para passar pelas tempestades, né? Então, pare de se comparar. A sugestão que eu deixo desse vídeo, né, como terapeuta, pare de se comparar com as outras pessoas. Não existe tempo, não existe idade. Pare de se comparar com qualquer outra pessoa. Olhe para a sua jornada, olhe para os seus aprendizados, olhe para aquilo que você ainda precisa lapidar em você, e busque mergulhar de coração, inclusive nas sensações desconfortáveis que você tem. E mais do que isso, se alinhar com essa fé. Falei um pouquinho ontem no vídeo, né, sobre a importância da gente... dentro da gente sempre tem um lugarzinho de paz, sabe? Onde a gente encontra essa quietude. E que eu possa todos os dias fechar os meus olhos, e nem que seja por 5 minutos, encontrar esse lugarzinho de paz. E se eu conseguir expandir esse pouquinho para cada vez mais espaço na minha vida, para que eu consiga passar a maior parte do meu tempo em paz, mesmo que as coisas estejam embaralhadas do lado de fora, mesmo que eu esteja com dor, mesmo que eu esteja passando por alguma doença, ou por um conflito no casamento, ou por uma situação difícil financeira, ou por uma doença na família, que eu consiga restaurar essa paz dentro de mim, né? Que você consiga restaurar essa sensação de paz, mesmo que seja em microsegundos, em uma pequena dose do seu tempo, para que você consiga ser capaz de sustentar essa providência divina, para que você consiga entrar em coerência com aquilo que você deseja. E quando a gente integra tudo isso e solta isso e se sente em paz, tudo vai chegando à nossa vida com mais facilidade, porque é como se a gente conseguisse então quebrar essa resistência que está de alguma forma impedindo a gente de receber aquilo que é bom. Então essa é a minha reflexão de hoje, espero que tenha feito sentido para vocês. Se quiser, deixa seu comentário aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.